São 12 meses. A iniciação científica é 1 ano. Mas, logicamente, que se você tiver alguma questão, alguma situação no meio do caminho, você pode desistir. Depende. Se for com bolsa, pode ser um pouquinho mais complexo. Agora, sem bolsa, é mais simples, tá? Mas é importante você se organizar para, né, para você ter, já que começou a ter esse certificado ali no final. Ah, mas quantas horas eu preciso me dedicar? O número de horas esperado são 10 horas semanais, tá certo? Mas tem que ver o edital, porque dependendo do edital, pode ser que, e o acordo com o professor, pode ser que tenha uma necessidade de um número de horas maiores ou menores, dependendo também do tipo de bolsa. Vocês podem, por exemplo, associar a iniciação científica com projetos de bolsas, aquele PUB, Programa Unificado de Bolsas, que existe a bolsa de pesquisa, a bolsa de extensão, a bolsa de graduação, de ensino, quero dizer, né? Mas o começo da iniciação científica é sempre da inscrição, não, do começo de fato. A inscrição é em maio e o começo é sempre no final de agosto, começo de setembro, para todo mundo. Então, mesmo que você queira começar a iniciação científica em janeiro, não, você vai ter que seguir o fluxo, porque senão fica muito difícil para a gente fazer o gerenciamento. E nós temos todo o gerenciamento feito pela Sabrina, que fica aqui numa salinha aqui do lado da Comissão de Pesquisa e Inovação. Ela pode estar ajudando a tirar todas as informações. Que, na verdade, assim, você, na iniciação científica, você só pode ter um orientador, tá certo? Então, aquele é o professor orientador que vai ser o responsável. Mas você pode participar de grupos de pesquisa que tenham professores de vários departamentos. Quem tem que fazer o pedido, quem tem que assinar o pedido, tem que ser um professor. Mas ele pode, de repente, ter um pós-doutorando. Pós-doutorando é o que já acabou o doutorado, que vai estar ajudando nesse processo da orientação. Assim como ele pode ter um mestrando, um doutorando, pode ter um grupo de professores, né? Então, isso já aconteceu. Então, você pode, não existe nenhuma. Você pode estar, de repente, fazendo iniciação científica com um professor e participando de um outro grupo de pesquisa, ou pode estar associando a sua iniciação científica a ambos grupos de pesquisa. Tudo que é combinado com o orientador não tem problema nenhum. Pode sim, com certeza. Tá? Agora, quanto mais é assim, é uma coisa muito interessante isso. Por exemplo, dirigir, né? Ninguém nasce sabendo dirigir. Depois que você tira a carteira, quanto mais você dirige, mais fácil fica até chegar no automático, tá certo? É o mesmo processo de você pensar na questão da iniciação científica. Você vai começar a leitura inicial de artigos pode ser difícil, pensar sobre como analisar os dados pode ser difícil, mas quanto mais você fizer esse processo, mais fácil esse processo fica, né? A leitura começa a se tornar mais rápida, você consegue identificar coisas que são importantes, o entendimento da análise de dados também facilita. Na área de administração, acredito que na contabilidade também, existe a possibilidade de análise de dados qualitativos, tá certo? Análise de conteúdo, que a gente fala, né? De entrevistas. Então, existe essa possibilidade também. Não precisam ser só ferramentas de análise de dados e estatísticas. Pode ser ferramentas de análise de conteúdo, que tem softwares específicos para isso, tá? E é interessante porque muitos espaços aqui que você pode estar usando para desenvolver seu projeto de pesquisa. Dependendo do grupo, tem grupos que têm salas que você pode estar usando durante outra parte do tempo. Tá certo? Tá? O estágio em si não configura vínculo empregatício. Então, o estágio, sim. Agora, se for um trabalho integral, aí não poderia.
Claro que também depende, essa questão do estágio ela é bastante complexa na iniciação científica, assim, porque apesar de o estágio não configurar vínculo empregatício, a iniciação científica, pelo menos a minha experiência, talvez os outros professores podem sentir diferente, mas sempre que você leva um estágio com a graduação, com uma iniciação científica, claro que vai muito mais da pessoa, obviamente, mas é muito mais complicado. Então, quem tiver a oportunidade, talvez, de aproveitar a iniciação científica com a bolsa plenamente, de forma integral, é melhor, e depois começar o estágio. É mais recomendado para que, de fato, você consiga desenvolver a pesquisa de forma adequada. Mas o estágio em si não configura vínculo empregatício. Mas com vínculo empregatício não pode. Com vínculo empregatício não pode ter a bolsa. Aí é só sem bolsa mesmo. Na verdade, a melhor forma de fazer isso é vocês buscarem... Cada laboratório tem seus coordenadores, professores coordenadores como responsáveis, né? Então, a forma mais fácil é entrar direto em contato com os professores. Então, se vocês olharem lá no site que tem os laboratórios, grupos de pesquisa, vocês identificam, eu quero esse laboratório. E tem lá o nome do coordenador responsável por aquele laboratório. Então, a forma mais fácil é entrar em contato com ele para ver quais as oportunidades que você teria de se vincular ou se colaborar de alguma forma nesse laboratório. Se vocês clicarem ali, tem os núcleos de pesquisa e depois você tem os laboratórios de pesquisa. Todos são grupos de pesquisa, de alguma forma. Então, vocês podem entrar, procurar, se informar. Muitos têm site, procurar esse site, procurar as pessoas, né? Procurar estudantes, colegas seus que estão fazendo iniciação científica ou que fizeram e ver quais são as possibilidades. E o fato de você procurar não significa que você tenha que fazer exatamente com aquele que você procurou. Você pode abrir o seu leque, fazer as várias possibilidades. O importante é buscar isso e desenvolver essa atividade, que eu acho que ajuda bastante. Vocês podem... o professor está precisando de auxílio, você já vai e começa trabalhando com o professor. Não tem problema nenhum. Agora, para você ter o certificado de que você fez a iniciação científica pela faculdade, tá certo? Porque se o professor quiser te dar algum documento que você participou do projeto dele, é uma escolha dele, ele pode fazer isso. Mas para você ter o certificado da faculdade, você precisa fazer o processo todo, que é a inscrição em maio, ter aprovação com bolsa ou sem bolsa, fazer esse processo a partir de final de agosto, setembro, entregar relatório parcial, entregar relatório final, ter aprovação, porque eles são analisados e avaliados, fazer a apresentação no Cicusp, e aí sim você vai ter esse certificado. Mas isso não impede que vocês, a partir de amanhã, procurem a Raquel, a Adriana ou o Mauro e comecem a trabalhar. Tá certo? Tá? Então, acho que é importante vocês entenderem essa diferença. Uma coisa é eu acompanhar um projeto de um professor, participar desse projeto. Outra coisa é eu formalmente estar inscrito na iniciação científica. Tá? Então, pode. Poder pode. Mas precisa estar formalmente inscrito na iniciação científica para ter o reconhecimento no final. Tá bom? Na FAPESP, vocês também existe iniciação científica na FAPESP. Fapesp.br é o site. E o da FAPESP é um pouquinho diferente, o valor é um pouco maior, mas também é interessante vocês procurarem, verem. A FAPESP é fluxo contínuo. É fluxo contínuo. Então, você pode, a qualquer momento, submeter um projeto, só que você tem que ter um orientador que vai dar o aval no seu projeto, e ela tem um período aí de avaliação. Eu já tive alunos de iniciação científica da FAPESP, já tive aluno que fez o pedido, a FAPESP recusou, a gente entrou com reconsideração, então é importante vocês saberem que existem essas possibilidades. Além dessa possibilidade, existem outros tipos de bolsa, treinamento técnico da FAPESP também. Então, é interessante procurar, né, todas essas informações que vão ajudar vocês aí a constituir
a maleta de vocês, porque vocês não sabem qual vai ser o problema que vocês vão encontrar lá na frente. Então, vocês precisam ter muitas ferramentas para ajudar na tomada de decisão, né? Acho que isso é um ponto importante. É assim, se você aqui, por exemplo, pode vir qualquer aluno, qualquer estudante de qualquer área fazer iniciação científica, mas a iniciação científica aqui tem que ser os orientadores, os professores aqui da FEA, por causa do sistema. Agora, se você quiser, por exemplo, ir lá no direito fazer iniciação científica, você pode, não tem problema nenhum. Aí você vai submeter, as datas são as mesmas, tá certo? O processo de seleção também segue um edital, é edital da própria universidade, tá certo? Então, não tem problema, vocês podem fazer em qualquer departamento, em qualquer, né, tema, área, só que sempre tem que estar, se é na FEA, tem que ser associado a um professor da FEA. Nada impede que você tenha um professor aqui da FEA e ele tem um colaborador num outro instituto que colabora no grupo de pesquisa. Mas o nome do orientador tem que ser um professor aqui da FEA, se for para ser aqui. Mas pode fazer iniciação científica em qualquer outro instituto ou faculdade, tá? Essa lista, na verdade, não é uma lista assim, de que eles têm permissão para orientar. Essa lista, pelo que eu entendi, é quem respondeu dizendo que estaria disponível para orientar. Então, você pode procurar a pessoa e ela pode, né, de repente, mudar de ideia e fazer a orientação. Não tem problema nenhum. Tá? Para a bolsa, o currículo do orientador é bastante importante. Tá? Então, principalmente se o professor tem bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq, ele carrega bastante peso na hora da seleção da bolsa. Isso, ou se ele tem projeto de pesquisa, FAPESP. Isso, ligado à pós-graduação também. Exatamente, tá? Mas não tem problema nenhum, não tem essa restrição. Aquilo ali foi mais que... E não está em ordem alfabética, isso dá um trabalho, não sei por quê. Eu só percebi isso aqui, quando apresentei de manhã. Vou até entender por que não está em ordem alfabética, né? Mas tudo bem. Você pode fazer pesquisa com o seu professor o momento que você quiser. Só que, para você ter o certificado que você fez essa iniciação científica, ela tem que ser esse prazo, porque senão fica difícil regimentar, organizar esse processo, né? Porque as pessoas têm que sempre apresentar no Cicusp, que são as regras, não são nossas, são as regras da USP. Um outro ponto interessante que você não precisa fazer só uma iniciação científica. Você pode fazer quantas você quiser, mudar de orientação, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá? Tem a FAPESP também, que o processo não passa por aqui, é um processo direto com a FAPESP, a bolsa é mais alta e é fluxo contínuo. Tá? Então, você pode entrar quando você quiser e aí ter o período lá da iniciação científica. Aliás, conheço várias pessoas que fazem uma primeira iniciação científica, com bolsa do CNPq ou sem bolsa, dá um pouco mais de substância para o projeto, né? Faz um projeto mais assim organizado e depois submete para a FAPESP. Né? Então, acho que é algo também uma possibilidade. Tá? Então, o departamento de administração não é uma equivalência automática. E eu acho que a contabilidade também não é uma equivalência automática, porque tem uma disciplina de metodologia, tem que fazer uma avaliação. Em economia não é, mas tem muita gente que faz iniciação científica e usa a iniciação científica como monografia. Aí vai depender do caso. Tá? Por exemplo, se você pegar um trabalho que você fez no primeiro ano e submeter lá no quarto ano como monografia, provavelmente não vai ser aceito. Mas você pode usar também esse trabalho para elaborar em cima dele. Então já tem um começo ali, né? Mas não tem essa coisa automática. O edital vai abrir agora, em abril, para as inscrições em maio.
tá? É sempre por isso que a gente fez hoje esse tipo de evento para falar para as pessoas, para já começar a pensar no projeto. As inscrições, provavelmente, porque não somos nós que damos a data. Essas datas vêm da universidade. E como a gente vai ter uma reunião do Conselho de Pesquisa e Inovação amanhã, nessa quarta, provavelmente lá vai estar sendo divulgadas essas datas. Tá? É sempre pelo sistema. Pelo sistema Atena. Não precisa criar uma conta, porque você já tem isso. Geralmente, quem faz, às vezes, a submissão é o orientador, tá certo? O orientador que faz essa submissão. É por isso que o contato com o orientador, o possível orientador, tem que começar desde já. Né? Vocês já começam assim, estou interessado, quero fazer nesse semestre, já começam a olhar, entre em contato com o orientador para que vocês combinem como que vai ser essa elaboração, porque ele vai acompanhar também a elaboração do projeto de pesquisa que precisa ser submetido, tem a documentação que vocês precisam enviar, né? E tem o tempo, né, que a gente tem que fazer essa submissão. Então, precisa combinar aí para também combinar agendas, né, do candidato e do possível orientador. Tá? Então, já procurem já para que vocês comecem, né, a já escrever esse projeto, porque tem que ter um casamento aí, sabe, entre o candidato e o orientador. Tem que ter uma convergência aí de interesses. Tá? Mas o que eu queria também me colocar à disposição para ser esse ponto de contato, né? Porque eu conheço os professores do departamento, sei o que eles estão pesquisando. Então, se vocês também precisarem, né, de qualquer departamento, não só do departamento de contabilidade atuária, eu fico à disposição também. Tenho certeza que a professora Raquel também, tá? A Sabrina, que é o primeiro e-mail, Secretaria de Pesquisa e Inovação, ela é ótima para tirar dúvidas, tá? E ela, com certeza, vai ser mais rápida do que todos nós aqui para responder mensagens. Vocês ficam à vontade de entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer vocês estarem aqui. Depois que sair o processo, na hora que quem for fazer a iniciação científica, a gente vai fazer uma nova reunião, tá certo? E aí a gente vai divulgando e ajudando a vocês pensarem nessa possibilidade aí da iniciação científica. Sejam muito bem-vindos.